Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Mais uma segunda de trabalhos no centro. Para iniciarmos a nossa reflexão da noite, nós vamos ler uma página do Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel através de Chico. O tema é capas. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Marcos 10:50. Evangelho de Marcos apresenta a interessante notícia sobre a cura de Bartimeu, o cego de Jericó. Para receber a bênção da divina aproximação, lança fora de si a capa, correndo ao encontro do Mestre, alcançando novamente a visão para os olhos apagados e tristes. Não residirá nesse ato precioso símbolo? As pessoas humanas exibem no mundo as capas mais diversas. Existem mantos de reis e de mendigos. Há muitos amigos do crime que dão preferência a capas de santos. Raros os que não colam ao rosto a máscara da própria conveniência. Alega-se que a luta humana permanece repleta de requisições variadas, que é imprescindível atender à movimentação do século. Entretanto, se alguém deseja sinceramente a aproximação de Jesus para a recepção de benefícios duradouros, lance fora de si a capa do mundo transitório e apresente-se ao Senhor tal qual é, sem a ruinosa preocupação de manter a pretensa intangibilidade dos títulos efêmeros, sejam os de forma material ou os da exagerada noção de sofrimento. A manutenção de falsas aparências diante do Cristo ou de seus mensageiros complica a situação de quem necessita. Nada peças ao Senhor com exigências ou alegações descabidas. Despe a tua capa mundana e apresenta-te a Ele, sem mais nem menos. Emmanuel, bem sucinto, né? E direto. Vamos, meus irmãos, para iniciarmos a noite de hoje, vamos serenando os nossos pensamentos, os nossos corações, deixando as atribulações do dia de hoje nas mãos do Mestre. Neste momento, agradecemos a Deus, nosso Pai, Criador nosso, pela oportunidade da vida que nos deste, pela oportunidade de estarmos hoje encarnados no planeta Terra e que, tendo o conhecimento da doutrina espírita, possamos, através dos tempos, galgar o nosso espaço na felicidade suprema, assim objetivada por Deus, nosso Pai. Que possamos, através do Evangelho de Jesus, compreender as nossas diferenças, os nossos problemas, e que possamos, com a condução dos Espíritos de luz, conduzir-nos à evolução moral, à evolução cognitiva, alcançando assim a felicidade que nos espera. Que assim seja. A Cecília hoje estará finalizando o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, com o tema Bem-aventurados aquele que tem os olhos fechados. Cecília. Boa noite a todos. Boa noite. Sejam bem-vindos, sejamos todos bem-vindos
Antes de iniciar o tema da noite, eu gostaria só de lembrarmos, né, que no dia 3 de outubro foi o aniversário de nascimento aí da encarnação do Kardec. 3 de outubro de 1804. E hoje, o aniversário de Raul Teixeira, esse grande trabalhador espírita, grande conferencista, que tem muitos aí livros e palestras e muito nos agrega aí para a doutrina espírita. E no próximo dia 9, o braço está curto, mas é isso mesmo, no dia 9 de 1861, 9 de outubro, acontecia o Auto de Fé de Barcelona, onde foram queimados os livros espíritas, né? O livro dos Espíritos. E Kardec tem uma frase, né, que Kardec deixou sobre isso, que ele disse que podem queimar livros, mas não se queimam ideias. As chamas das fogueiras as superexcitam, em vez de extingui-las. Quando é grande e generosa uma ideia, encontra milhares de corações dispostos a almejá-la. Então, o Auto de Fé, tentando eliminar aí a doutrina, só fez com que ela despertasse, né, nas pessoas a curiosidade, o interesse, e nos levou aí a prosseguir. Então, o capítulo que hoje nós vamos encerrar, né, esse capítulo 8, Bem-aventurados os que têm puro coração. Os nossos companheiros aqui da casa que já nos antecederam, né, já vieram com os temas, Deixai vir a minhas criancinhas, onde Jesus nos coloca a todos aí como crianças espirituais, nos convida a sermos como crianças, né, a termos aí a simplicidade, a pureza de coração das crianças. Pecado por pensamento, adultério, a nossa necessidade de vigiar os nossos pensamentos, lembrando que todas as nossas ações, as nossas atitudes, elas se originam nos nossos pensamentos. Primeiro nós pensamos para depois praticar. Então, quando a gente faz alguma coisa equivocada e diz, eu agi sem pensar, eu falei sem pensar, isso não é verdade. A gente pode ter feito, agido ou falado sem refletir, mas não sem pensar. A verdadeira pureza, mãos não lavadas, a nossa preocupação excessiva com as coisas externas, né? Com a exterioridade, com as coisas aí do mundo, com as práticas exteriores, e nos esquecendo aí de renovar os nossos sentimentos, de buscar edificar em nós, no nosso interior, o reino de Deus, o reino dos céus. Os escândalos, a causa das nossas falências, né, morais. Nós nos preocupamos com os grandes escândalos aí, com as coisas que às vezes prejudicam a nossa imagem, a nossa condição diante do mundo, e nos esquecemos muitas vezes dos escândalos das pequenas coisas que nós fazemos, ou grandes, que são escândalos espirituais para nós, né, para o nosso espírito imortal. E o capítulo nos convida, né, a bem-aventurança, a pureza de coração. E como na nossa condição, né, aqui encarnados, nós ainda podemos pensar, mas a gente está muito distante aí da pureza de coração que nos propõe Jesus. Porém, a gente precisa ir buscando gradativamente nos purificar, limpar aí o nosso vaso, o nosso coração, para ir substituindo as nossas mazelas, as nossas imperfeições, por coisas mais edificantes, por atitudes melhores,
buscar exercitar aí naquilo que a gente já compreende, o amor que Jesus veio nos ensinar, o entendimento, o perdão, e assim ir limpando o nosso coração. E para isso é preciso que a gente tenha muito esforço, muito boa vontade, né? Como nos convida e nos ensina Kardec no capítulo 17, Sede Perfeitos, onde ele diz que reconhece-se o verdadeiro espírita ou o verdadeiro cristão pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. E para isso a gente precisa realmente de esforço contínuo, né? De ser firme nos nossos objetivos de transformação, de superar e vencer aí as nossas tendências viciosas. Para isso a gente precisa lutar aí com energia, com bom ânimo, sem nos entregar aí às nossas imperfeições, para que a gente vá purificando, buscando aí a pureza que nos propõe, que nos ensina Jesus. Nas instruções dos Espíritos, né, que é o nosso tema de hoje, os itens 20 e 21, bem-aventurados os que têm os olhos fechados. Tem uma nota de rodapé que diz que essa comunicação foi dada com relação a uma pessoa cega, a cujo favor foi evocado o espírito Vianney, cura d'Ars. Só como curiosidade para a gente, como esclarecimento, né? Vianney nasceu na França em 1786, de família muito pobre, mas muito religiosa, uma família camponesa, e ele com muita dificuldade começou os seus estudos, se alfabetizou já a partir dos 17 anos. E depois, também com muita dificuldade, ele entrou para o seminário, que era a sua vocação, seu desejo, ele sempre quis ser padre, e estudou e conseguiu ser ordenado em 1815. E ele foi designado para uma pequena aldeia pagã de Ars, onde iniciou a sua jornada ali evangélica, de trabalho, de abnegação, na oração, na penitência. E em breve tempo, essa aldeia, que era uma aldeia pagã, ficou conhecida como o Grande Hospital de Almas. Então, o trabalho dele era tão fervoroso ali no auxílio naquela comunidade, que ele transformou aquele local. E ele vigiava e jejuava para ajudar os fiéis a alcançarem a redenção dos seus pecados. E ele dizia que tinha uma receita para isso, eficaz. Ele dava aos pecadores, ele dizia assim: eu dou aos pecadores uma pequena penitência, e o resto faço eu no lugar deles. Então, assim, é um espírito que já entendeu, que já vivenciou aí as mazelas, já entendeu qual é o caminho que nós precisamos seguir para seguir o Cristo, né? E aí ele inicia a comunicação dizendo: meus bons amigos, para que me chamastes? Terá sido para que eu imponha as mãos sobre a pobre sofredora que está aqui e a cure? Ah, que sofrimento, bom Deus! Ela perdeu a vista e as trevas a envolveram. Pobre filha, que ore e espere. Não sei fazer milagres, eu, sem que Deus o queira. Então ele já começa, ele reconhecendo o sofrimento dela, porque aqui ele diz que ela perdeu a vista, então ela não era uma cega de nascença, ela perdeu a visão. E aí a gente fica pensando, quanto difícil seria para cada um de nós, né, hoje na nossa condição, de repente perder a visão. Então ele reconhece o sofrimento dela e diz
que ela ore e espere, ou seja, confie em Deus. Que não perca, que ore, que peça auxílio, mas que tenha confiança. E ele diz uma coisa muito importante: não sei fazer milagres, sem que Deus o queira. Nos dizendo, nos ensinando que tudo vem de Deus. Tudo que é bom, todo o auxílio, todas as bênçãos que a gente recebe vem de Deus. E que Deus, sendo Pai misericordioso, justo e bom, e eu sempre gosto de falar que é justo e bom ao mesmo tempo, porque se ele fosse só justo, não seria bom, se fosse só bom, não seria justo. Ele sabe o que nós precisamos. Então, assim, se for, nós oramos, nós pedimos, se for possível, se for bom para nós, ele vai nos conceder a bênção, o pedido que nós estamos fazendo. No filme O Predestinado, que fala sobre a vida de Arigó, tem uma cena em que ele tinha, um dos filhos de Arigó, ele tinha um problema na perna. E ele tinha muita dor desde pequeno, e ele mancava, ele já era um adolescente. E um dia ele questiona o pai dele, um tanto revoltado. Ele fala: você cura todo mundo, e por que você não me cura? E ele fica calado, tinha mais gente, ele termina o trabalho, depois ele vai, o filho tinha ido para o quintal, ele vai até o filho e ele vai conversar. E ele tem basicamente essa mesma conversa. Ele fala: meu filho, não sou eu quem cura. É Deus quem permite as curas, não sou eu sou só um instrumento. E o filho entende isso depois. É o que nós precisamos também compreender, né? Porque ele via que o pai curava todo mundo, e por que não curava ele, que sofria desde criança, né? Então nós precisamos refletir aí muitas vezes, sempre, nos nossos pedidos, nos nossos questionamentos diante de Deus. E ele continua dizendo que todas as curas que tenho podido obter, que vos foram assinaladas, não as atribuais senão aquele que é o Pai de todos nós. Ou seja, atribua a Deus todas as curas, todos os bens, todas as benesses que nós somos, com que nós somos beneficiados. Nas vossas aflições, volvei sempre para o céu o olhar. Ou seja, nas nossas dificuldades, nas nossas dores, sempre vamos nos dirigir a Deus. E dizer do fundo do coração: meu Pai, cura-me, mas faze que minha alma enferma se cure antes que meu corpo. Que a minha carne seja castigada, se necessário, para que a minha alma se eleve ao teu seio com a brancura que possuía quando a criastes. Então, não às vezes a gente pode pensar, mas então se tudo que eu estou passando é necessidade minha, então não adianta eu pedir ajuda de Deus, não posso pedir, ou não posso orar, não posso... Não. Nós devemos fazer tudo o que está ao nosso alcance, tanto na parte material, com os recursos que temos na parte material, como nos dirigir a Deus, a Jesus, pedindo ajuda, pedindo auxílio, pedindo a cura. Mas que pensemos sempre, façamos sempre esse pedido, que é primeiro a minha alma imortal seja curada. Se é minha necessidade, se eu tiver o merecimento, se isso não for causa para mim de falência, que eu receba essa bênção. Mas, se for necessário que a minha carne seja castigada, que eu tenha resignação e compreensão para suportar a prova. Após essa prece, meus amigos, que o bom Deus ouvirá sempre. Às vezes a gente pensa, quando não são atendidas as nossas preces, da maneira como nós achamos que precisa, nós pensamos que Deus não ouviu as nossas orações. Deus ouvirá sempre as nossas preces. A questão é que o atendimento desses nossos pedidos
não são como a gente deseja, são como a gente precisa. Deus ouvirá sempre as vossas preces. Dadas vos serão força e coragem. Ou seja, Deus ouve as nossas preces, nos capacita, nos fortalece para enfrentar as dificuldades, para superar. E nós precisamos ter resignação e confiança diante de Deus. E quiçá também Ele vos dê a cura, que apenas timidamente pedistes em recompensa da vossa abnegação. Se nós estivermos, quando nós temos nos comprometemos e recebemos a chance de vir com uma dificuldade, seja qual for, nós precisamos ter a resignação e a confiança, a perseverança para seguir o nosso caminho. Muitas vezes nós podemos diminuir aí o nosso comprometimento com as nossas ações, com o nosso caminhar, com o nosso trabalho no bem. Então, se nós merecermos, se for justo, Deus poderá até nos conceder aí como benefício a cura que nós às vezes nem pedimos. Contudo, uma vez que aqui me acho, ele continua, numa assembleia onde principalmente se trata de estudos, dir-vos-ei que os que são privados da vista deveriam considerar-se os bem-aventurados da expiação. E aí a gente pensa, mas ficar cego é uma bem-aventurança? Aí a gente tem que pensar no porquê nós estamos passando por aquilo. Nós somos bem-aventurados quando estamos diante de uma expiação, porque Deus já nos considerou aptos a passar por aquela prova, por aquela expiação que é necessária para nós. Se nós nos furtarmos de cumprir na encarnação com a qual nos comprometemos, teremos que voltar, e aí será mais difícil. Cada vez que nós postergamos os nossos compromissos, os nossos comprometimentos e as oportunidades, elas vão se tornando para nós mais difíceis. E aí, Vianney foi evocado para auxiliar a menina cega, mas ele não perde a oportunidade do ensinamento a todos que estão ali, né, na sala, e também a todos nós. E nos diz para lembrai-vos de que o Cristo disse convir que arrancasses o vosso olho se fosse mal, e que mais valeria lançá-lo ao fogo do que deixar se tornasse causa de vossa condenação. Se o vosso olho for motivo de escândalo, arranca-o e jogue-o longe. Melhor é que entreis na vida com um só olho, que tendo dois e seres lançado no fogo do inferno. O ensinamento de Jesus não é sobre mutilação do corpo. É preciso que a gente interprete, que a gente entenda a mensagem, a lição de Jesus, quando ele nos diz sobre arrancar o olho, cortar a mão, se tua mão é causa de escândalo, corte e jogue-a longe. Aqui ele está nos falando, melhor que entreis na vida. Ele está nos falando de reencarnação, de oportunidade. Então, se nós mal utilizamos as nossas faculdades, numa próxima oportunidade, nós poderemos, inclusive, pedir para que essa expiação, para que essa prova nos venha, para que a gente retifique aí as nossas faltas. Então é do nosso esforço, né? Ele está falando, é do nosso esforço para nos libertar aí das nossas mazelas, que nós precisamos trabalhar o nosso espírito nas dificuldades para superar, para ir dando passos ainda que lentos na nossa evolução, na nossa melhora espiritual. E aí ele nos diz para nos livrarmos, né, daquilo que da mão que nos causa escândalo, do olho, livrar-nos, lançar fora tudo aquilo que nos leva à falência moral, espiritual.
a maledicência, o julgamento, a falta de perdão. Como que nós estamos usando a nossa fala, né? a nossa palavra para com o outro? Como que nós estamos olhando para o próximo? Olhando as dificuldades do próximo, os erros do outro, se nós estamos buscando compreender o porquê que o outro está errando, o que ele está precisando, no que eu posso ajudar. Como que está o nosso olhar para o mundo, para as coisas que acontecem ao nosso redor? Será que em tudo que a gente vê, a gente está olhando, vendo alguma esperança, vendo melhora, vendo possibilidade? Ou será que nós estamos sendo aqueles espíritas pessimistas, que em tudo vê maldade, vê derrota, diz que o mundo está perdido, que não tem mais solução? Porque se a gente estiver olhando o mundo desta forma, nós temos que considerar que Deus está distraído. Que Deus foi viajar, esqueceu de nós, não está olhando por nós. Se nós confiamos, se nós sabemos que Deus está no comando de tudo, nós temos que ter olhos bons para todas as coisas. Isso não significa que a gente negligencie aquilo que está errado, mas que a gente olhe com olhos bons. Jesus disse que se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Mas se seus olhos forem trevas, quão grandes serão tais trevas? Então nós precisamos ter confiança, ter esperança, fazer a nossa parte, auxiliar em tudo aquilo que podemos e saber que Deus está olhando por tudo. Nada acontece, nenhuma folha da árvore cai sem que Deus permita. Então está tudo certo. Muito embora às vezes a gente olhe e ache que está um pouco ruim, que está piorando, mas na verdade não. E ele continua: quantos há no mundo que um dia nas trevas maldirão terem visto a luz? Então, se a gente às vezes reclama de algum problema, de alguma dificuldade, isso as dificuldades são para que a gente busque melhorar, para que a gente busque superar. Se tudo fosse fácil na nossa vida, a gente facilmente também se perderia pelos caminhos, fazendo coisas erradas, né? E ele continua na mensagem dizendo que como são felizes os que por expiação têm a ser atingidos na vista. Os olhos não lhes serão causa de escândalo e de queda. Podem viver inteiramente da vida das almas. Podem ver mais do que vós que tendes límpida a visão. Quando Deus me permite descerrar as pálpebras de algum desses pobres sofredores e lhes restituir a luz, digo a mim mesmo: alma querida, por que não conheces as delícias do Espírito que vive de contemplação e de amor? Não pedirias então que te concedesse ver imagens menos puras e menos suaves? Bem-aventurado o cego que quer viver com Deus. Isso não significa que todo mundo queira ser cego, né? Na verdade, o que ele está dizendo é que aquele que mal utilizou a visão, quando ele está privado dela, ele consegue visualizar outras coisas, ele consegue se direcionar melhor para a vida espiritual, ele consegue, se ele tiver aí a resignação, o entendimento e a compreensão de que Deus é justo e que se ele está passando por uma dificuldade, é porque ele está expiando algo que ele fez. Ou ainda, como o Nilo falou a semana anterior, que ele falou sobre vinde a minhas crianças, né, que Jesus falou. Ele falou sobre o cego de Siloé, né, que não era uma falta dele nem dos pais, era para que se cumprisse a lei de Deus, ou seja, para que se cumprisse a vontade de Deus ali, como
uma missão, como um ensinamento. Então a gente também não pode generalizar que a pessoa que está numa dificuldade, ou cego, ou aquele que tem alguma dificuldade maior, que ele esteja somente espiando. Ele pode estar ali por uma missão. E ele continua dizendo que abertos, os olhos estão sempre prontos a causar a falência da alma. Fechados, estão sempre, ao contrário, a fazê-la subir para Deus. Estão prontos sempre a fazer subi-las para Deus. A cegueira dos olhos é muitas vezes verdadeira luz do coração, ao passo que a vista é com frequência o anjo tenebroso que conduz à morte. Se nós mal utilizamos, então, realmente é a nossa perdição, né? Na mensagem que a Andréa leu, Emmanuel nos diz que, numa frase, na segunda frase, que para receber a bênção da divina aproximação, ele lança fora de si a capa, correndo ao encontro do Mestre. Ou seja, ele tira as máscaras, ele se liberta das mazelas, das imperfeições, ele busca Jesus para que ele vá se purificando. Então a gente precisa ter essa noção, essa consciência de que precisamos buscar os ensinamentos, buscar os exemplos de Jesus para que a gente vá se libertando das nossas mazelas. E aí ele dirige algumas palavras para a pobre sofredora. E ele diz para ela: espera e tem ânimo. Se eu te dissesse que os teus olhos vão se abrir, quão jubilosa você seria. Mas quem sabe se esse júbilo não ocasionaria tua perda. Ou seja, talvez pela dificuldade, pelos comprometimentos dela, se ela recebesse a cura, ela se perderia novamente e mais gravemente retornaria para depois ter outra nova experiência com muito mais sofrimento. Então ele diz para ela: espera e tem ânimo, ou seja, confia em Deus, confia na sabedoria e no amor de Deus. Depois ele tem uma nota, ele se despede, né? Dando a bênção a todos, ele se despede. E aí tem uma nota de Kardec. Kardec então nos remete, né, lá ao capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, nos itens da justiça e causa das aflições anteriores e atuais. Quando ele diz que se não está na vida presente a causa das nossas dificuldades, dos nossos sofrimentos, temos que buscá-lo em vidas anteriores. E que Deus nos dá a bênção do esquecimento, para que a gente tenha aí a nova oportunidade de trabalhar e de buscar refazer os nossos passos, os nossos caminhos. Que tudo aquilo que a gente chama de capricho da sorte, de azar, de tudo aquilo que a gente quer justificar com as coisas do mundo, não são senão a justiça de Deus, que não inflige punições arbitrárias, pois Ele quer que a pena seja sempre em correlação com a falta. Se por sua bondade lançou o véu sobre os nossos atos passados, por outro lado nos aponta o caminho. E diz que quem matou a espada, pela espada perecerá. Palavras que se pode traduzir assim: a criatura é sempre punida por aquilo em que pecou. Se, portanto, alguém sofre a perda da vista, é que esta lhe foi causa de queda. Talvez tenha sido um outro a perder a vista por sua culpa, pelos excessos que impôs como chefe, como patrão, ou ele próprio, tomado de arrependimento, haja escolhido essa expiação, aplicando-se aí as palavras de Jesus: se teu olho for motivo de escândalo, arranca-o. Então, pode ser uma expiação, pode ser um pedido de prova, pode ser até uma missão, mas nunca é injusto, né? Porque Deus
é justo, Deus é amor, Deus é justiça. Na questão 684, que fala sobre o repouso, lá na Lei do Trabalho do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: o que pensar daqueles que abusam de sua autoridade para impor aos seus inferiores um excesso de trabalho? E os Espíritos respondem que é uma das piores ações. Todo homem que tem o poder de comandar é responsável pelo excesso de trabalho que impõe aos seus subalternos, porque ele transgride a lei de Deus. Então, num caso, num excesso de trabalho imposto para um subalterno, ele pode causar lesões graves, das quais ele vai ter que responder. E pode se caracterizar no caso da cegueira, ou da falta de um membro, ou de muitas outras coisas, muitas outras dificuldades aí que a gente pode ter. Então é preciso que a gente arranque do coração todo sentimento impuro, toda tendência viciosa, que ainda quer dizer ainda que mais vale para o homem ter a mão cortada do que esta ser para ele instrumento de uma ação má, ser privado da vista do que seus olhos servirem para maus pensamentos, para maus atos. E nós somos bem-aventurados por ter os olhos fechados. Nós podemos dizer que quando nós fechamos os olhos para as coisas, para a maldade que muitos dizem que colocam onde ela nem existe, né? Porque o mal nada mais é do que a ausência do bem. E nós precisamos buscar a melhor parte de cada um, de cada ser, valorizando o que há de bom em cada um, porque todos nós temos a centelha divina, todos nós temos o bem em nós precisamos exercitar. Então nós precisamos usar aí os nossos olhos, as nossas faculdades, os nossos benefícios para ver o bem que há em tudo, em toda a criação de Deus. Na mensagem anterior, que foi o tema do Nilo, né? Eu peguei dele um parágrafo aqui, do Espírito Protetor, que fala que se tendes amor, possuís tudo o que há de desejável na terra. Possuís preciosíssima pérola, que nada poderá arrebatar. Se tendes amor, tereis colocado o vosso tesouro lá onde os vermes e a ferrugem não o podem atacar. E vereis apagar-se da vossa alma tudo que seja capaz de lhes conspurcar a pureza. Então, se nós tivermos amor, se nós colocarmos amor em tudo, nós vamos purificando o nosso coração, o nosso espírito, e nós vamos vencendo as nossas mazelas, as nossas dificuldades. É preciso então que a gente entenda a vontade divina, que a gente seja resignado diante daquilo que a gente não pode alterar, e que em nossos pedidos, em nossas preces, nós façamos as nossas preces, nos colocamos diante de Deus, mas que nós aceitemos a vontade de Deus naquilo que nós não podemos mudar. Que Deus é justo e misericordioso e está sempre fazendo por nós o que é melhor. Se nós que somos falíveis, aí, que somos crianças espirituais, queremos o melhor para os nossos filhos, para as nossas famílias, imaginemos Deus, que é Pai, Criador, o quanto de bem Ele quer para nós. E para encerrar, tem uma história de um pai, um trabalhador espírita, muito bondoso, muito seguidor dos preceitos de Jesus, que fazia o bem aonde podia. E este homem tinha um filho de 5 para 6 anos, e esse filho estava gravemente enfermo. E pela programação, ele desencarnaria em breve. O pai, que amava essa criança, orou tanto suplicou, tanto pediu para a espiritualidade que permitisse que o menino continuasse encarnado,
que a espiritualidade atendeu a sua súplica, mesmo sabendo dos riscos que envolviam a permanência daquele espírito naquele corpo enfermo. A espiritualidade socorreu e deu uma moratória para aquele espírito, para que ele continuasse atendendo às súplicas paternas. Quando ele fez 20 anos, ele se suicidou de novo, porque ele era um espírito já com essas dificuldades, um espírito que já tinha se suicidado muitas vezes, e estava ali naquela oportunidade de uma encarnação curta, para que ele se reestruturasse, se fortalecesse, para depois, futuramente, mais já fortalecido, ele retornasse numa nova encarnação para ver se ele conseguia superar aquela dificuldade. E aí a gente reflete se não seria melhor ter se submetido à vontade de Deus, se submetido àquela situação que, mesmo triste, a gente se despedir de um filho é algo muito difícil, que a gente nunca está preparado, né, vamos dizer assim, mas ele não teria de novo falido se ele tivesse seguido a programação encarnatória. Então que a gente reflita quando a gente fizer os nossos pedidos, quando nas nossas dores, nas nossas dificuldades, às vezes a gente se desespera com situações, que a gente busque Deus, nosso Pai, busque Jesus e nos coloquemos aí resignados diante do que é necessário, porque se estamos passando por dificuldades, é porque nós necessitamos delas para seguir aí a nossa caminhada evolutiva com mais acerto. Então que Jesus nos abençoe, nos fortaleça nessa jornada, que a gente possa ter sempre humildade diante de Deus para compreender aquilo que é necessário para cada um de nós. Boa noite a todos. Muito obrigada.